Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos. Obrigado por estarem aqui no nosso canal. Nós estamos aqui mais uma noite em nossa live ensinando, prestando esse serviço de utilidade pública para você que está aí do outro lado, que está nesse momento de pandemia global. Esse é o nosso dashboard de hoje. Eu gostaria de começar comentando sobre ele. Nesse momento nós temos esse dashboard aqui, pessoal, ele é da Johns Hopkins University, tá? Departamento de Engenharia e Ciências da Informação. Pessoal, antes de a gente começar a tratar propriamente dos números, vocês que já assistem meu canal aí no Facebook, LinkedIn, agora no YouTube, no Instagram, em outras plataformas, e já me acompanham aí há bastante tempo em salas de aula, de Direito Internacional, de Engenharia Eletroeletrônica, de Gerenciamento de Projetos, enfim. Meu propósito aqui é alertá-los de que a situação é muito perigosa. O mundo só passou por isso na gripe espanhola, em 1918. A gripe espanhola foi a maior pandemia do mundo. Ela matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gripe espanhola matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Um terço do mundo naquela época. E olha que naquela época nós não tínhamos essa velocidade de comunicação, essa velocidade de entrar em outro país como há hoje. Meus amigos, a situação é muito grave. Hoje, comparado com a outra semana que eu falei para vocês, essa é a semana mais drástica, com mais número de mortes. Nesse momento, a Johns Hopkins diz que nós temos 242.092 casos no mundo de coronavírus, sendo 81.155 na China, 41.035 na Itália, 18.407 no Irã, 17.963 na Espanha e assim vai. No Brasil, nesse momento, nós temos 621 casos. Hoje é dia 19 de março. Como eu citei para vocês, a minha projeção estatística desde o começo foi que a gente chegaria em 500 casos ontem, isso aconteceu, e a minha previsão é que hoje ainda a gente chegue em 1.000 casos no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas não estão dando conta da gravidade da situação. Pessoal, todos têm que se preocupar. O momento é muito crítico. A Rede Globo, ela parou as gravações de novela, esportes, Faustão, filme, enfim. Muitas emissoras pararam, alteraram sua grade de programação. A CNN alterou sua grade. O Grande Prêmio de Fórmula 1 foi adiado. Libertadores foi adiado. A Copa América foi adiado. A NBA nos Estados Unidos, que é o símbolo deles, foi adiado. Você nunca viu o presidente Trump tantas vezes na televisão. Olha que eu morei lá nos Estados Unidos, eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu morei na China, trabalhei em Taiwan. Sei o que eu estou dizendo para vocês. O momento é muito preocupante. O mundo talvez não tenha encontrado uma crise tão séria com essa pandemia do Covid-19 como foi na gripe espanhola. Tá? Vamos olhar os números de hoje em nosso dashboard com relação ao zoom nos países. Os números, eles são dinâmicos, então a gente está tendo uma visão aqui do mundo inteiro, em tempo real. Essa é a intenção, passar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Vamos para o nosso outro dashboard, que é o dashboard da World Metro. Ó, o dashboard da World Metro, ele é mais atualizado, ele já cita toda a Europa, tá? E nesse momento nós temos 244.427 casos no mundo e chegamos a 10.000 mortes, 10.009, com 87.000 sendo recuperados. É muito grave, pessoal, é muito grave. Tem que parar, tem que ficar em casa.
Ah, professor, mas eu tenho que trabalhar. Meu amigo, eu sou pai de 7 filhos. Eu sei o que é trabalhar. E estou aqui ajudando a população. Todos vão ter que parar, pessoal. Tá? Como professor de direito, eu posso dizer para vocês que o governo está agindo e ele vai ter que agir como o governo da China agiu, como o governo dos Estados Unidos está agindo. Eles vão ter que suspender conta de água, só conta de energia, conta de internet aí. Vão ter que encontrar alguma forma de fazer com que você não morra de fome aí em casa. Essa é a verdade, tá? Quem me conhece sabe que eu não gosto de muito de falar muito difícil e também não gosto de ficar dando número que não existe, falando fake news, não. Meu canal aqui, quem me acompanha há mais de 20 anos sabe que meu trabalho sempre é um trabalho muito sério. Então eu gosto de falar a verdade, mesmo que algumas vezes essa verdade incomode, tá? Bom, a China é um número bom pra gente hoje, ó. Ela praticamente está controlando. Eu estive lá, eu acompanho de perto isso, eu tenho sempre contato, que eu trabalho numa empresa chinesa que tem subsidiária no Brasil. Sou diretor de engenharia e diretor na área de direito também. O que acontece? Como eu expliquei para vocês desde o começo, a diferença da China para o resto do mundo, e aí engloba o nosso Brasil, os Estados Unidos, que também não levou a coisa a séria, né, apesar de todas os cientistas, engenheiros, médicos, né, pessoal que realmente conhece ter alertado. E quem não levou a sério esses dados agora está pagando por isso. Infelizmente quem paga é a população, mas está aqui, ó. Como eu disse para vocês, a China conseguiu controlar. Ela tem 80.928 casos, o pico começou no dia... a pandemia do coronavírus começou na virada do ano chinês, então no dia 30 de dezembro começaram os primeiros casos. Como eles controlaram muito rápido, a área mais atingida na China foi Hubei. Hubei é o estado onde fica Wuhan, é o distrito onde fica Wuhan. Nós temos muitas fábricas lá, em Wuhan. Eu trabalhei muito tempo do lado, e trabalhei em Pequim, Shenzhen, Xangai, ou seja, essa área industrial da China, que é a área mais industrial do mundo, para quem não conhece, eu sempre tenho comentado aqui no canal, tá? Eu vou ensinar isso tudo para vocês. A China é o país mais populoso do mundo. Nós estamos falando de um país com 1,7 bilhões de pessoas. Esse número aqui de casos na China, 80 mil, ele representa muito pouco. Então a China conseguiu controlar, apesar do momento inicial ter sido aquela pandemia lá, eu acompanhei, eu falo direto com colegas que estão lá, com familiares, com alunos, com colegas de trabalho. Então a gente via como foi lá essa pandemia, o pessoal correndo para os hospitais, não tinha maca. E olha, pessoal, a China, a Europa, os Estados Unidos, tem Boston, né? Tanto a Europa como a China, eles têm o melhor sistema de saúde do mundo. Nós não somos o primeiro mundo. Então imagine essas pessoas. A gripe em si, o coronavírus em si, ela não é uma gripe tão forte. O problema principal é a quantidade de pessoas que vão ter que chegar aos hospitais. Então, esse surto inicial, como foi na China, nós não estamos preparados. Nem o Brasil, nenhum país do mundo está preparado para receber essa quantidade de pessoas que vai chegar adoentada. E principalmente os idosos. A gente já teve casos de crianças e já teve casos também de adolescentes. Está tendo muito caso de adolescente, acima de 10 anos está tendo muito casos. Crianças, muito pouco, tá? Muitas ainda são imunes. Mas esses números, com a pandemia mundialmente, eles vão mudando. Então isso aqui eu já tinha alertado para vocês também. A China controlou, a Itália disparou, tá? Para quem está duvidando, pessoal, a Itália hoje 15 caminhões de corpos levando pessoas falecidas. Só hoje eles tiveram 5.322 casos. Já tem 41.035 casos. Ah, professor, a Itália é primeiro mundo. Gente, a questão não é essa, não tem lugar para colocar tantas pessoas. Um país como o Irã está tendo 10 mortes, está tendo uma morte a cada 10 minutos. É muito sério, pessoal. Transmitam esse vídeo aqui para o seu colega, para o seu familiar. É muito sério. Não brinquem com isso. Fiquem em casa.
Fiquem em casa. O mundo está mudando. A Disney fechou nos Estados Unidos e na China. Ah, professor, H1N1. Ah, pessoal, H1N1 não fechou a Grande Muralha da China. H1N1 não quebrou as bolsas no mundo inteiro. H1N1 não está quebrando os Estados Unidos e a Europa inteira. Não está quebrando o Brasil. Muitas pessoas, muitas empresas estão quebrando. É muito sério. A pessoa precisa entrar em pânico? Não, não precisa entrar em pânico. Só tem que fazer as medidas protetivas que estão aí. Você tem que lavar suas mãos. Você não pode ficar a mais de 2 metros de outra pessoa. Pessoal, esse vírus, ele fica em caixa de papelão. Ele passa 3 dias numa caixa de papelão. Eu vi isso na China. É muito sério. Imagine em maçaneta, em objeto de aço, em plástico. Se você der a mão, ficar dando beijinho, abraçando. Nós temos que nos proteger. Quem for precavido vai sobreviver. Quem não for, não vai sobreviver. Como não está sobrevivendo no resto do mundo. Nós estamos no meio de uma situação de guerra. É uma guerra invisível. Nós temos que nos proteger. Olha, isso aqui eu já tinha falado para vocês. O Irã vai ser ultrapassado pela Espanha. A Espanha já tem 18.077 casos. Escrevam o que eu estou falando. Essa experiência nossa aqui de 30 anos, atravessando os 5 continentes, a gente observa essas coisas facilmente. Pessoal, a Espanha amanhã está na frente do Irã. Tá? Professor, a Alemanha, como eu disse para vocês há uma semana atrás, começou a explodir. Ó. A Alemanha vai ultrapassar a Espanha. Só não vai amanhã, vai ultrapassar para a semana. E a Alemanha vai encostar na Itália em termos de casos. Os Estados Unidos, que eu citei para vocês, tinha 5.000 casos ontem. E eu falei isso para vocês na nossa live de ontem. Os Estados Unidos, nesse momento, tem 13.523. Para quem não conhece os Estados Unidos, o que acontece? Esse número aqui, pessoal, é mais da área que está vindo de São Francisco, da Califórnia. Só que isso aqui agora, o que acontece? Vai começar a migrar para Nova York e para Manhattan. E agora Nova York vai sentir. Então esses casos vão aumentar. Ah, professor, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil primeiro tem que fazer o que a China fez e que os Estados Unidos não está fazendo, que a Europa não está fazendo. O que significa isso? Primeiro, isolar essa quantidade de casos como a China fez. São políticas sérias. Não adianta o governador do Distrito Federal, meu amigo Ibanez, ir lá e dizer, não, fecha as escolas, para o transporte público, fecha os bancos, e o governador de Goiás não fazer a mesma coisa. Agora à noite parece que ele ia fazer. Pessoal, tem que ser uma medida nacional. Todos os governadores, presidente, ministro, tem que entrar a mesma opinião tem que ser de todos. Esse é um momento de pandemia global. Tem que parar tudo. Ah, se parar vai ficar sem transporte. Tem que parar tudo, pessoal. Foi assim que a China fez. Esses 80.000 casos da China, sabe quanto era para ser hoje? 1 milhão. Por quê? Porque a China isolou o Wuhan. Então, se você olhar, o distrito de Hubei e Wuhan foram isolados. Por isso que a China controlou. Se ela não tivesse controlado o Wuhan, esse número teria ido para Shenzhen, para Pequim, para Xangai, para as outras cidades todas da China do lado, teria ido para Hong Kong, teria ido para Taiwan, teria ido para as Coreias, para Macau. Taiwan, eu sempre digo para vocês, é um exemplo. Eu trabalhei e morei em Taiwan, sempre admirei muito Taiwan. Taiwan é do lado da China. Taiwan, ela é muito limpa, eles são muito controlados e são... A Taiwan, na verdade, é a ilha de Formosa, tá? A antiga ilha de Formosa. Então, Taiwan hoje, bora ver quantos casos tem aqui. Taiwan hoje, ela está controlando. Singapura está controlando, tá? Que normalmente, pelo fato de estar do lado da China, deveriam estar com esses números explodindo também. Tá aqui, ó. Taiwan teve 8 casos hoje. Ah, professor, o que Taiwan faz de diferente da China? Taiwan controlou tudo. Taiwan está usando GPS, está controlando os celulares dos infectados, controlou com ultravioleta nos aeroportos, tudo que nós podemos fazer também para poder diminuir essa pandemia.
Mas principalmente, Taiwan tem um povo que é muito unido, que é muito... eles atentam rapidamente a essas instruções. O nosso povo precisa atentar também. Não é só o governo não, gente. O povo também tem que atentar. Vai chegar uma hora que o governo não vai ter mais como fazer só a parte dele. Todos têm que ajudar. Se eu virar para vocês, vamos olhar esse outro dashboard aqui. Olha lá os picos em vermelho. Nós já temos 84.962 recuperados, 9.800, na verdade esse 9.800 já vai chegar em 10.000, como a gente viu aqui pelo World Metros, que ele é mais rápido do que John Hopkins University. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês e queria mostrar para vocês. A Europa. O que aconteceu com a Europa? A Europa perdeu tempo. Por quê? O público mais idoso, ele está na Europa. Então a Europa deveria ter agido mais rápido. Deveria ter fechado as fronteiras mais rápido. Como não fizeram isso, está aqui agora. Não consegue mais controlar. Pessoal, é muito sério. Nosso Brasil está com 635 casos já aqui, ó. 106 casos hoje. Esse número aqui, ele é abastecido pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias locais de saúde. O que acontece? Como eu citei para vocês, estatisticamente, na primeira semana, esses números eles vão duplicando. A partir da segunda semana, eles vão quadruplicando. Isso é engenharia de dados, isso é estatística fácil, não tem nada complicado. Então, se você pegar esse número do Brasil, ele vai chegar em 1.000. Quando ele chegar em 1.000, ele passa a ser duplicado. Então, nós vamos ter a cada dia 2.000 casos. Isso é uma tendência. Considerando que nós consigamos implementar todas essas políticas de controle que eu citei para vocês, que a população fique em casa, que o transporte público seja parado efetivamente e que as pessoas tenham essa consciência de não disseminar, nós vamos conseguir fazer o que Taiwan fez. Nós vamos conseguir chegar no padrão da China. Agora, por experiência dos outros países que eu citei para vocês, da Europa, o que pode acontecer? O que a gente não gostaria. Mas o que eu prevejo, infelizmente, é isso. O nosso tipo de infecção, nessa fase agora, a gente chama de mitigação. Porque nós não estamos mais na investigação. Vai chegar uma hora em que o governo não vai ter mais como investigar. Vão começar a chegar milhares e milhares de pessoas nos hospitais e vão ter que atender. E na medida que essas pessoas chegarem com os sintomas, já vão ter que ser tratadas, já vão ter que ser... Não vai dar tempo de testar. O governo não está testando em alguns, ele já pega os sintomas e já cita como se realmente fosse coronavírus e vai tratar, vai tentar salvar o cara. O que acontece? Vamos dar um refresh aqui, só para vocês verem como é dinâmico. Eu aposto com vocês que esse número já mudou, olha aí. Nós já temos 10.012 mortos com 244.566 casos. É muito sério. Isso nem a gripe espanhola teve esse nível de contágio diário com essa velocidade que a gente está vendo. Ontem, esse número de 244 mil aqui, na última live que eu fiz, foi 198 mil. Então, nós tivemos hoje mais de 30 mil casos no mundo. Isso é muito sério. Você tem que ter cuidado, você tem que procurar salvar a sua família. É preferível você ficar esses 60 dias realmente em casa, tá? E salvar a sua vida, da sua família, do que você sacrificar todas essas pessoas. E outra coisa muito grave que eles não estão atentando. O período de incubação, isso eu tenho estatisticamente aqui para mostrar para vocês. Vamos olhar um gráfico aqui. O período de incubação é de 2 a 14 dias. O que significa isso, professor? Significa que eu já posso estar infectado. Estou transmitindo para outras pessoas na minha cidade, na minha comunidade, e ainda não sei, ainda não foi diagnosticado como tendo o vírus. Ou seja, eu já estou infectando outras pessoas sem saber, sem desejar. É muito grave, pessoal, é muito grave. Tem que correr e adotar as medidas realmente, tá? Não pode brincar. Professor, eu não tenho como trabalhar. É melhor você trabalhar vivo, não é? Então,
vai sobreviver. Você vai sobreviver. Agora, se você for contaminado, se você não levar a sério, principalmente se você tiver alguma comorbidade, ou seja, se você for diabético, se você for tiver algum problema aí pulmonar, se você tiver hipertensão, e a maioria do povo tem. Então, o que que acontece? Quando você chegar lá, a sua comorbidade ela vai prejudicar. Você vai morrer, não tem jeito. Então, tem que se tratar de forma séria? Tem que tratar de forma séria, sim. O pessoal tá aqui, ó. Você viu que cena mais horrível do que aquela que a gente viu na Itália? Não tem cremação, não tem cerimônia de cremação das pessoas que morreram, porque não dá para entrar no cemitério. As famílias não conseguem enterrar. Isso é muito sério, pessoal, é muito sério. Então, vamos nos unir. Converse com seu amigo do lado, mostre esse vídeo para ele, que é um vídeo científico. Aqui não tem ideologia, tem dados de engenharia. A gente tem uma conversa aqui na área de direito internacional. Não tem ideologia, é a verdade, é a ciência. E se você tem fé, ótimo, eu também tenho muitos de nós temos. Está todo mundo orando nesse momento. E a palavra de Deus diz que nesse momento todos nós temos que fazer essa reflexão, orar, mas cumprir as medidas. Você não vai ajudar o país nesse pânico que nós já estamos, tá? Nesse momento tão complicado, se você não fizer as medidas que estão lá. Então não saiam, fiquem em casa. Tem gente indo para praia, é brincadeira, né? Tem gente indo para boate, tem gente indo para cinema, para shopping. Ah, que é isso, pessoal? Que é isso? Aí não é o governo, não. Aí é questão de autoconsciência mesmo, tá? Bom, então é isso. Vocês vão deixando as dúvidas que eu vou responder na nossa próxima live, tá? Mas, como a gente já está com o tempo esgotado, eu não gosto de me estender muito, vocês me conhecem. Eu faço a verdade, falo a verdade, dou a quem doer e dou os números e vou mostrando o que tem que mostrar. Não adianta a gente ficar muito tempo falando, que hoje está todo mundo muito objetivo. Em síntese é isso, tá? Tomem cuidado, fiquem em casa, salve sua família. Os números falam por si só, tá? Nós estamos no meio da maior crise dos últimos 50 anos. É muito sério, muita gente vai quebrar, muitas empresas vão fechar, muitas pessoas vão ser demitidas. Agora, se nós soubermos fazer o que a China fez, o que Taiwan fez, o que a Coreia do Sul e Singapura fizeram, nós ultrapassamos essa crise em 90 dias. Muitos vão sobreviver. Se a gente não fizer, não levar isso a sério, vai morrer muitos, principalmente muitos parentes mais idosos, que não precisavam passar por tudo isso. Então tenha pena deles. Mostre esse vídeo para o seu colega, nos ajude também. A gente não tem nenhum interesse financeiro aqui, o único interesse é realmente interesse público, de ajudar as pessoas, alertar para o que está acontecendo, porque nós vivenciamos isso lá na China, tá? A gente morou lá, a gente sabe o que que é. Eu vou abrir para vocês aqui os números da China, para vocês terem uma ideia. Lá já está muito controlado, inclusive já estão trabalhando com os japoneses no Avigan, que é um remédio, já está surtindo efeito, tá? Esse número aqui que eu queria mostrar para vocês, esse é o gráfico lá da China quando eu citei para vocês. Observem que nesse período aqui inicial, foi o período em que eles começaram a mudar os protocolos. Foi o período em que eles começaram a controlar. Ah, professor, o senhor está exagerando. Não estou, meu amigo. Eu morei lá, eu sei que eu estou lhe dizendo, eu vi isso aqui de perto. Olha só bem aqui, eu vou mostrar para você. Quantos casos eles tiveram no dia 25 de janeiro? 688 casos. Quantos casos nós temos hoje? 645 casos nesse momento. Olha o que aconteceu. Eles chegaram a 80 mil depois que controlaram. O que eu quero alertar para vocês e para alguns colegas do governo aí, que eu já alertei, se nós conseguirmos fazer o que a China fez em Wuhan e isolarmos Wuhan, nós vamos chegar próximo de 80 mil casos aí e conseguimos controlar. Se nós não fizermos isso, o coronavírus vai entrar em todos os estados do país, vai ser um descontrole e nós não vamos conseguir controlar, e ao invés de 80 mil casos, Deus me perdoe, nós vamos chegar a 1 milhão de casos. Então, pessoal, é muito sério sim.
vamos controlar, vamos adotar as medidas, tá? Não saiam de casa, vamos evitar. E adote as outras medidas que tem lá, higiênicas, que são medidas básicas, que todos seguindo, vai surtir efeito, nós vamos conseguir superar. Ok? Então, obrigado mais uma vez, indique a nossa página aí, tá? É o que eu peço para vocês. Compartilhe com seus amigos, compartilhem com a família. Essa é uma visão internacional da pandemia mundial nesse momento. A Europa ultrapassa a China, então a China vai ser pouco comparado ao que vai acontecer com Itália, Espanha, Alemanha, França, Portugal, tá? Bélgica, a Áustria, enfim. A Europa vai ultrapassar aí, já ultrapassou na verdade, né? Em número de mortes, só a Itália já ultrapassou a China, que eu previ para vocês desde o começo e que eu vou fazer outra previsão agora. Somando todos os países da Europa, eles vão começar a distanciar muito da China. Vão ter muitos casos, infelizmente. E os Estados Unidos vai disparar. Observando que Brasil e Estados Unidos, o comportamento é muito parecido. Tá? Os Estados Unidos tem 50 estados. Só que a forma que o vírus começou é muito parecida com a que começou aqui no Brasil também. Então, essa forma de controle que eles estão perdendo lá, se a gente não trabalhar aqui, a gente vai perder também. O objetivo é distribuir esses kits de testes antes, em número que dê para você evitar que essas pessoas saiam infectadas como está hoje. A pessoa está infectada e só vai aparecer de 2 a 14 dias e ela vai estar ali transmitindo o vírus. Não vai fazer muito efeito não. Ok? Mas no mais é isso, muito obrigado, tá? Compartilhe o nosso vídeo e qualquer dúvida é só chamar aqui no canal. Obrigado mais uma vez. Pessoal, é melhor a gente perder um tempinho agora e se abraçar depois e ultrapassar tudo isso. Que tudo isso vai passar, é só ter esse controle, tá? Obrigado, fiquem com Deus.